Vamos agora passar para a segunda palestra. Mais uma vez tenho o prazer de poder apresentar um palestrante com um currículo brilhante, o professor Sérgio Bessa Viana, economista, ecologista carioca, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Economia da PUC Rio. É também comentarista de sustentabilidade e economia urbana de diversos veículos de comunicação, membro do Conselho de Organizações Não Governamentais que tratam do tema e ocupou, entre outros cargos, a diretoria de planeamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social. Claro que muito mais poderia acrescentar num currículo tão vasto, mas o professor vai-me permitir que não diga mais nada e que remeta para os meios de comunicação atuais, internets, para poderem ver o brilhante currículo do Sr. Professor. Passo então de imediato a palavra, 20 minutinhos, combinado que chamarei a atenção 3 ou 4 minutos antes de ter que terminar. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente. Bom, agradeço muito a oportunidade. Eu tenho tido, ao longo da vida, muitos momentos de estar junto do presidente Wagner Siqueira em Jornadas do Bem. Aí é uma honra estar aqui num evento tão extraordinariamente bem preparado. O tema é inesgotável, o Wagner está até preocupado, porque ele sabe que eu gosto de falar, e a vontade que dá é passar aqui umas 4 horas conversando com vocês sobre isso. Será impossível. Então, eu vou tomar a liberdade de ser muito direto nos pontos. Não me sigam, eu sou economista, não sigam ninguém, nem políticos, nem cientistas, nem economistas. A situação é grave demais para a gente seguir alguém. Se nós seguirmos alguém e ele estiver certo, ótimo. Se nós seguirmos alguém e ele estiver errado, não há mais tempo. Nós não vivemos tempos quaisquer. Os próximos anos e 2, 3 décadas no máximo são extraordinariamente diferentes e decisivos para a história da humanidade. Não podemos nos dar ao luxo de seguir uma ideia ou outra. Nós estamos condenados à reflexão profunda e permanente para que tentemos encontrar os caminhos. Não me sigam porque eu sou economista, eu sou o pesadelo dos administradores. O meu irmão dizia que todo economista brasileiro é careca. Aí você careca porque ele, 20, 30 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. E os administradores têm com os economistas uma relação parecida com a de Harry Truman, que o ex-presidente americano Truman dizia que detestava economistas, que quando ele tinha um problema chamava como vocês chamam, e o cara explicava direitinho, fazia diagnóstico, dizia o que tinha que ser feito. Quando ele já estava todo feliz, o economista infalivelmente dizia, but on the other hand, por outro lado, e vocês continuavam na mesma situação. Mas, dito isso, eu quero aproveitar o meu tempo para abordar fome e pobreza por 2 dimensões. Nos anos 70 se dizia pensar global, agir local. Hoje não é mais suficiente. Isso é uma das mais importantes realidades intrínsecas do nosso tempo. Hoje nós precisamos pensar global, agir local, pensar local, agir global. Isso implica graves mudanças, inclusive éticas. Qualquer um de nós consideraria ético e profundamente condenável saber que há um grupo de crianças ali do fora do Museu de Arte Moderna morrendo de fome e nós aqui não faríamos nada. Correto. Mas no mundo de hoje é tão fácil ajudar crianças do lado de fora do Museu de Arte Moderna com fome, como ajudar crianças da Somália com fome. É só entrar na internet, em 10 minutos a gente descobre como ajudar crianças da Somália com fome, cujo drama é equivalente ao das que estão ao nosso lado.
O nosso problema ético mudou, assim como o econômico, o social e o político. E o combate à fome e à pobreza tem uma dimensão local, e ela tem certas características, e tem uma dimensão global, que tem outras características, mas que nos pertencem, porque obrigatoriamente somos também cidadãos locais. Então, olhando do primeiro aspecto local, o Brasil, o Rio de Janeiro, é mais fácil para nós. É basicamente uma questão, em primeiro lugar, política, em segundo lugar, de conhecimento, em terceiro lugar, de administração. Ao falarmos de fome e extrema pobreza, é muito importante distinguir as 4 dimensões do problema social. Uma coisa é fome, uma coisa é miséria ou extrema pobreza, outra coisa é pobreza, outra coisa é desigualdade. Para combater a fome no Brasil é preciso muito conhecimento, porque há pouca fome. A obesidade é um problema muito maior do que a fome no Brasil, mata muito mais gente, gera muito mais sofrimento, mas há fome, e isso é inaceitável. Não é difícil usar conhecimento aplicado para localizar territorialmente a fome. Ela pode ocorrer principalmente no semiárido brasileiro e alguns outros territórios por razões específicas. Ela pode ocorrer em circunstâncias urbanas muito específicas. Não confundam a realidade das favelas ou da pobreza com fome. Não há fome nas favelas cariocas, mas há fome na Mandela de Manguinhos, uma das favelas cariocas. Há fome ali perto do Jacarezinho. Então, é localizar. Há também fome por razões étnicas, principalmente ligadas a alguns povos indígenas nossos. Conhecimento, georreferenciamento, política adequada. Está nos jornais de ontem e o de hoje, o dinheiro destinado à alimentação em estados do norte e nordeste brasileiro desviado pelos poderes políticos não submetidos ao controle e transparência necessário, e uma boa administração. Não é difícil combater, exceto no aspecto político, a fome e a extrema pobreza no Brasil. Resolve-se com os R$100 a que o professor falava, por domicílio, por pessoa por domicílio, também o problema da extrema pobreza. A pobreza é mais difícil. A pobreza envolve outras dimensões além da renda, envolve saneamento, envolve dimensões culturais. Somos todos pobres. O mundo que no século XXI nossos filhos não conhecem Dostoiévski é uma das dimensões da pobreza, já que fizeram questão de colocar no título em todas as dimensões. Então, a pobreza também é um fenômeno que nos pertence. Mas combater a pobreza que gera sofrimento já é mais difícil, exige não apenas políticas públicas ao estilo de Bolsa Família, muito mais aprimoradas do que hoje, incluindo também acesso à oportunidade, porta de saída e tal, mas envolve essencialmente conhecimento, educação, para que haja igualdade no acesso às oportunidades. Combater a desigualdade, fome, extrema pobreza, pobreza, falando agora de desigualdade, é ainda mais difícil, porque não se resolve com políticas ao estilo Bolsa Família. Para combater a desigualdade é necessário distribuir ativos que gerem renda. No passado, muito difícil. Envolveria distribuir ativos físicos, fábricas, terra, reforma agrária. Hoje, mais fácil, sob um certo aspecto, porque o principal ativo, aquele que mais gera renda, mais gera riqueza, ele pode ser distribuído sem a necessidade de se expropriar ninguém, é o conhecimento. O homem mais rico do mundo não é dono de uma fábrica de tratores, ele inventou um software. E é possível distribuir conhecimento sem expropriar outros.
Mas, no caso do Brasil, enfrentamos uma dificuldade muito grande nesse sentido, e os senhores e esse Congresso, e a luta de muitos aqui, incluindo o presidente Wagner, é parte da tentativa de superar a dificuldade. Nós, brasileiros, atribuímos pouco valor ao conhecimento, muito pouco valor. Nós todos, eu não estou falando de qualidade de ensino na escola pública, que é um dos graves problemas geralmente apontado como todo o problema. Estou falando de algo diferente, valor. Ao povo brasileiro foi excluído do acesso ao conhecimento por séculos de opressão. E a elite brasileira não necessitou de conhecimento para se tornar elite. A nossa história é outra, uma história de seis Marias, uma história de uma relação Estado e riqueza patrimonialista. Só mais recentemente o mercado competitivo começa a dar passos mais largos no sentido de se afirmar. Então, nós brasileiros temos uma relação estranha com o conhecimento. Nós acreditamos em duendes com mais facilidade do que em vírus. Eu estou cansado de encontrar amigas, eu estou gripado, ela vem dar os 2 beijinhos cariocas, eu digo, não, estou gripado, ela diz, não, mas eu tenho energia positiva. Eu falei, então tá. Para falar de um tema de administração, no Japão, um japonês que esteja gripado e vá ao trabalho, corre o risco de ser demitido. No Brasil, um brasileiro que esteja gripado e não vá ao trabalho, corre o risco de ser demitido. Então, nós precisamos, antes de tudo, modificar a nossa atitude, o valor que atribuímos em relação ao conhecimento, como sendo o atalho histórico que temos para tornar a sociedade brasileira menos desigual, que é a principal marca de nossa sociedade. Mas há uma outra dimensão do problema, que é a global. Trata-se da crise ecológica. É importante esclarecer que não estamos falando nos termos anacrônicos do século XX, entre meio ambiente num extremo e crescimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento humano em outro. Esse problema não pode ser colocado dessa forma, na verdade, isto é uma bobagem. A ideia ainda predominante entre muitos e no senso comum de que a tarefa é continuar o crescimento econômico, encontrando formas de harmonizar com a preservação do meio ambiente, é uma bobagem que não tem nada a ver com o grande problema que temos pela frente, que irá mudar a vida de cada um dos senhores aqui presentes, que irá determinar se empresas irão sobreviver ou não, e não num tempo futuro, num tempo que já começou e que será a realidade da agenda econômica, do centro da agenda econômica, política e social e do pensamento humano nos próximos anos. Nós estamos frente a uma crise ecológica em que quem tem um problema não é a natureza do planeta. Nós, humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses. Nós não podemos fazer mal algum à natureza do planeta e muito menos nos termos a arrogância besta, infantil, onipotente e narcísica de salvar o planeta. Essa ilusão decorre de tirarmos da análise da realidade uma das dimensões que a realidade tem, o tempo. Se nós incluirmos o tempo, nós vamos perceber que o problema é outro. O nosso tempo é ele é curto. Nós vivemos 80 anos, Jesus esteve aqui há 2.000 anos, a civilização 6.000, 7.000, a agricultura 11, 12.000 anos, o primeiro bebê idêntico a qualquer um de nós, 200.000 anos. O tempo da natureza é outro. Eles se contam, somos todos aqui técnicos, eu apelo ao senso de proporção de vocês para valer. O tempo da natureza se conta aos milhões e milhões e milhões de anos. A vida está aqui há 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida a maior parte do tempo foram bactérias, mas só a vida pluricelular, essa biodiversidade que amamos, está aqui há 650 e tantos milhões de anos, provavelmente mais do que isso.
Se projetarmos num relógio de 24 horas o nosso tempo, nesse tempo maior, nós humanos, só em relação à vida pluricelular, chegamos aqui nos últimos segundos. Das 23 horas, 59 minutos e muitos segundos anteriores, o planeta já passou por problemas inacreditavelmente, incomensuravelmente, não há palavras para descrever, maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa sonhar em fazer daqui a alguns séculos. É desse jeito que nós damos nome às eras geológicas. Paleozoico, quer dizer, era da vida antiga. Acabou, veio o Apocalipse. Estivesse a humanidade lá presente, tão poderosa como ela é hoje, com o exército norte-americano, a NASA, a Petrobras e a Companhia do Vale do Rio Doce, o Embra, o meu Flamengo e a PUC, mas mesmo com o meu Flamengo, a chance de sobreviver um de nós era 0. Foi o Apocalipse. Para a natureza, não. 5, 10 bilhões de anos estava tudo aí de novo. Foram 5 grandes extinções. A última dela abriu caminho para nós com a extinção dos dinossauros, quase todos os dinossauros, que sobraram os perus, as galinhas, os periquitos australianos e as famílias oligarcas na política brasileira, que tem uma resiliência que sobrevive a qualquer mudança ambiental. Mas o fato é que a natureza se recupera num tempo que para nós é inimaginável. O faraó esteve aí há 3.000, 5.000, 6.000 anos. Nós estamos falando, a natureza se recupera desses episódios apocalípticos em 5 a 10 milhões de anos. Para nós é impossível de imaginar, por mais que a gente finja que é, mas para a natureza é um piscar de olhos. Não é a natureza que tem um problema, mas nós temos. E qual é o problema no curto tempo que me resta? Em Estocolmo, 40 anos atrás, a ciência e o conhecimento disse: cuidado, pode ser que haja problemas para as futuras gerações. Na Rio 92, a ciência e o conhecimento disseram: atenção, é certo que há problemas para as futuras gerações, mas acima de tudo há um risco grande de algumas coisas acontecerem, é preciso aplicar o princípio da precaução. Na Rio +20 agora, mas é apenas um momento do processo histórico, a conversa já é outra, não tem nada a ver com o princípio da precaução. A conversa é: o bicho está pegando agora. No nosso tempo, nós somos fortes o suficiente para modificarmos a natureza do planeta de tal ordem que a capacidade dela continuar a entregar para nós serviços que são indispensáveis à vida, clima, solos, biodiversidade, água doce, etc., está severamente comprometida, e isto não é mais ciência complexa, isso é álgebra e informações inquestionáveis. Então, nós temos uma crise ecológica marcada nas próximas décadas, que não é um problema para o meio ambiente e para a natureza no tempo dele, que não é o fim do mundo e o apocalipse, que é, como todos sabemos, um problema para os pobres do planeta, porque esses custos e esse sofrimento não serão distribuídos iguais. Eles se aplicarão sobre os que estão em posição mais vulnerável e os que têm menos recursos para se defender, como acontece a cada furacão nos Estados Unidos, a cada inundação no Rio de Janeiro, a cada seca do Nordeste. Nós não estamos falando de crise ecológica como o fim do mundo, o fim da natureza, salvar o mico-leão dourado, embora isso seja meritório e eu trabalhe nisso. Mas não é disso. Nós estamos falando do fato de que não será possível combater a pobreza, muito menos a miséria extrema, e certamente haverá, como já estão ocorrendo, severos episódios de fome e seca,
ou seja, o tema da nossa mesa aqui, por conta das mudanças climáticas. Aos pobres é que sofrem com ela, embora todos vamos ser atingidos, o dinheiro necessário para se adaptar a isso será dirigido principalmente por quem tem poder. A minha praia de Copacabana não vai acabar, o mar vai subir, mas não tem problema nenhum, a engenharia dá conta. A Holanda está mandando propaganda para o mundo inteiro, dizendo, vocês vão precisar de uma coisa que eu sei fazer, que eu faço há 400 anos. Mas e os pobres dos rios da Baixada da Baía de Guanabara? E a Zona Oeste? E os 30% de Bangladesh que vão ter que se mudar? E o fato de que, mesmo no cenário mais otimista de aquecimento global, o PNUD da ONU prevê para 2050 255 milhões de refugiados ambientais. Para onde eles vão? Vindos da Ásia e da África. Eles irão para Portugal, eles virão para o Brasil, com fome. Então, ao falarmos do tema ambiental, não se trata do meio ambiente, se trata de proteger essa natureza que está aí, para que a fome e a pobreza e a desigualdade possam ser combatidos. O mundo da separação entre as duas coisas acabou. E, portanto, para todos nós, economistas, engenheiros, etc., mas muito especialmente para os senhores administradores, há uma nova estrada a ser trilhada. Como encontrar um desenvolvimento que seja sustentável? Muito obrigado. Bom, antes mesmo de terminar, quero fazê-lo com alguns números, exatamente para podermos ir todos com a consciência um pouquinho mais pesada, ainda que sejam meros números, mas é números que nós estamos habituados, nós administradores, já que também me incluo dentro dessa classe, e portanto eles têm o sentido que têm e têm o peso que têm. Se olharmos aos últimos números da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, mais precisamente a FAO, podemos verificar que mais de 920 milhões de pessoas no mundo não comem o suficiente. Vão de situações de fome absoluta a situações de insuficiência alimentar. No fundo, 1 em cada 7 pessoas no nosso planeta vai dormir com fome. Estes números têm vindo a diminuir. É evidente, todos nós sabemos, o caminho tem vindo a ser caminhado, mas esse andamento tem sido lento. Usando apenas 2 números muito simples, diríamos que desde o final da década de 60 para os dias atuais, os valores poderão ter passado dos 37% para os 16%. Mas 16% pode não ser um número muito grande para muitas coisas, mas é necessariamente quando estamos a falar de fome. O Brasil tem 16,2 milhões de pessoas em pobreza extrema, segundo os dados do Censo de 2010. Ou seja, pessoas essas que têm menos de R$2 por dia. Pergunto, qual de nós que está nesta sala conseguiria viver com menos de R$2 por dia? É preciso, nós que estamos nas empresas, que estamos nos governos, que estamos em organismos públicos, ter consciência disso e começarmos a trilhar um caminho com mais força, com mais energia, no sentido de acabarmos com esta situação deplorável, porque não há, eu acho que nenhum ser humano pode ser feliz enquanto existir um irmão ao lado com fome ou numa situação de miséria. Permitam-me, uma vez que não posso avançar muito no tempo, já que nos espera um momento bem mais agradável do que ouvir falar de fome, permitam-me só que termine este painel agradecendo ao professor Viana a excelente resumo e a situação que aqui nos trouxe, confrontando duas situações que pareciam
estar desligadas, mas efetivamente estão ligadas e muito, tem a ver com a questão da fome e a questão daquilo que nós estamos a fazer criminosamente ao nosso planeta. Nesse contexto, permitam-me que termine com uma frase que escolhi para este painel. É uma frase do Gandhi e que diz exatamente aquilo que ele era incapaz de dizer, tendo em conta a sua sabedoria. Vou terminar agradecendo mais uma vez à organização o facto de me ter convidado e de me ter trazido de Coimbra aqui. Foi para mim um prazer. Estes eventos do CRA marcam muito, e realmente esta problemática que temos tratado ao longo destes 2 dias e que se prolongará amanhã, são realmente aquilo que importa discutir, que importa trazer para a agenda política e, essencialmente, permitam-me que vos diga uma frase sem grande sentido, mas para a nossa agenda da cidadania. Uma boa tarde a todos e muito, muito obrigada. Gostei muito de estar entre vocês. Muito obrigada. Convidamos a Ana Maria Rodrigues para realizar a entrega ao painelista do certificado de participação e uma recordação deste evento.